A vida medieval estava repleta de animais. Eram usados para puxar carrinhos, arar campos, ordenhar, tosquiar, esfolar e comer. Mas eles eram mantidos apenas por causa da companhia. Minha pequena cadela Pepsi, de 16 anos, é uma Springer Cocker Spaniel, também chamada de Sprocker. Eu a adoro. A palavra pet como descrição de um tipo de animal de companhia nem mesmo era usada na língua inglesa até o século XVI, e mesmo assim apenas no norte da Inglaterra e Escócia. A definição do dicionário Oxford inglês afirma que um pet é, citando, um animal, um pássaro, etc., que você tem em casa para prazer, ao invés de um que é mantido para trabalho ou comida. Para os medievais, muitas famílias rurais geralmente tinham um comprador ligado à sua moradia, compartilhada com cabras e gado. Cães de caça e gatos que pegavam ratos viviam frequentemente dentro de casa. Parece que para os medievais, animais de estimação como vemos hoje eram raros. Talvez porque não conheceram o Pepsi. Bem-vindo à loucura medieval. Cães. Albertus Magnus foi um frade dominicano, cientista e filósofo do século XIII. Seus escritos incluem um livro sobre cuidados com animais na história natural. Ele aconselhou a não deixar os cães comerem do prato ou serem constantemente acariciados para manter um cão de guarda confiável. Caso contrário, ele disse que o animal iria, citação, manter um olho na porta e outro na mão generosa do mestre. A maioria dos cães eram trabalhadores, muitos deles protegendo casas, bens ou gado, e eram encontrados em todos os tipos de lares, tanto ricos quanto pobres. Na nobreza, cães de caça eram muito valorizados. Conhecidos como cães de corrida, caçavam pelo olfato, variando de pequenos galgos italianos a wolfhounds irlandeses. Gaston III, conde de Foix, no século XIV, escreveu o Livre de Chassé, um livro que virou referência sobre técnicas de caça medievais. Ele orienta sobre o cuidado com galgos, afirmando que devem ser alojados em canis de madeira elevados ao menos um pé do chão. Os canis devem ter um sótão para que o cão fique quente no inverno e fresco no verão. Os canis devem ser limpos todos os dias e forrados com palha fresca. Os servos, além de manter os canis limpos, tinham que dar água fresca aos cães 2 vezes ao dia, passear com eles regularmente e deixá-los brincar em um belo prado ensolarado. Os cães de caça, nutridos com pão de farelo e carne da caça, eram melhor alimentados que muitos camponeses. Doentes, recebiam ovos com manteiga, leite de cabra, carne picada e caldo de feijão. Gaston explicou que um mestre deve sempre ser verdadeiro ao falar com seu cão porque, citação, os cães de caça me entendem e fazem o que eu quero melhor do que qualquer outro homem pode fazê-los fazer. Um galgo, o presente favorito dos príncipes, era o herói usual da história medieval do cão. Muitos senhores colocavam uma efígie do seu animal de estimação favorito aos seus pés em suas lápides. Iluminuras medievais frequentemente retratam nobres damas com cães de colo. Normalmente, o pet seria mantido na coleira ou ao pé da dama, com suas coleiras por vezes ornadas com pequenos sinos. O Psalter da Rainha Mary do século XIV retrata uma dama com um cão em seu colo. O Romance do Graal mostra outro pequeno cão usando uma coleira que é acariciado por uma dama que está falando com o Sir Lancelot. O melhor amigo do homem. As pessoas adoravam histórias sobre seus companheiros caninos, admirados por sua inteligência e lealdade. O Duque de Berry dedicou tempo para visitar um cão famoso por guardar o túmulo do seu dono falecido, permanecendo lá dia e noite. O homem foi morto na Batalha de Chiswick em 1373 pelos ingleses. O Duque, emocionado com a lealdade do cão, concedeu 10 francos de pensão a um vizinho, assegurando alimentação regular ao animal até seu falecimento. Le Ménager de Paris, um livro francês de 1393 sobre gestão doméstica, foi escrito por um comerciante idoso de Paris para instruir sua esposa mais nova. O comerciante narra a história de Aubrey de Montdidier, assassinado em 1371 por um agressor incógnito. Após sua morte, seu cachorro tomou uma antipatia particular por um homem chamado Macaire. O rei Carlos V da França ordenou um duelo entre o cachorro e o Monsieur Macaire. O cachorro venceu, Macaire confessou e foi enforcado. Essa história também aparece no Livre de Chasse, entre várias outras dedicadas à lealdade dos cães medievais. Gatos. Os gatos eram valorizados não só por pegarem ratos e pragas, mas também como companheiros domésticos valiosos, especialmente em mosteiros e abadias.
A menos que a necessidade o obrigue, minhas queridas irmãs, e seu diretor o aconselhe, vocês não devem manter nenhum animal exceto um gato. Agora, se alguém precisa manter um, que ela cuide para que ele não incomode ninguém ou cause danos a alguém e que seus pensamentos não sejam ocupados por ele. Este era um manual para freiras medievais sobre como tratar o único animal permitido dentro do mosteiro. Expressa a ideia de que gatos são um uso frívolo de tempo e comida que poderia ser destinada aos pobres. Mas, para a religiosa anacoreta que voluntariamente se isolava em seus aposentos afastada da sociedade, seu gato era o único amigo que tinha para aliviar sua solidão. Alten, abade de Malmesbury, redigiu um enigma sobre o gato no século VII, retratando-o como leal e sempre alerta. Na medieval Irlanda, um segmento completo das leis era dedicado aos gatos. Esta seção abordava variados tipos de gatos: caçadores de ratos, pastores, gatos de guarda, gatos de estimação e gatinhos, citados como parceiros de brincadeiras infantis. Também definia a indenização para uma pessoa caso algo ocorresse com seu gato, valorizado como 3 vacas se ronronasse e pegasse ratos. Um que só pudesse ronronar valia 1,5 vacas. Meio que como minha gata Daisy, que é fofa, mas inútil. No país de Gales, leis do século X estipulavam o valor de um gato conforme sua idade. Desde o nascimento até abrir os olhos, ele valia 1 centavo, depois passou a valer 2. Ao pegar um rato, seu valor dobrava para 4 centavos. Contudo, gatos reais, se mortos ou roubados guardando o celeiro real, teriam uma avaliação totalmente distinta. A cabeça do gato deveria ser, citação, colocada em um chão limpo e nivelado e grãos de trigo derramados sobre ela até que escondessem o final de sua cauda. Esse será o valor dela. Como sempre foi o caso ao longo da história, a posição de uma pessoa determinava o quanto ela e seus animais de estimação eram valorizados na sociedade. O cão de um rei e um nobre valiam 1 libra, o de um homem livre, 120 pence, e o de um homem não livre, apenas 4 pence. Gatos poderiam ser isentos de punição ao ferir um humano durante suas funções. Se estivessem caçando um rato e alguém não envolvido tropeçasse, a culpa não era do felino ocupado. Na tradição medieval irlandesa, havia um grande respeito e tolerância pelo gato doméstico. Um monge irlandês inspirado compôs no século IX o renomado poema Pancur Bain, elogiando seu gato a quem chamava de herói e exímio caçador de ratos. Não é fofo? Albertus Magnus falou que gatos gostam de carinho leve humano e são brincalhões, principalmente na juventude. Porém, sugeriu o corte das orelhas para evitar a entrada de orvalho noturno e dos bigodes para diminuir sua audácia. O melhor amigo de uma mulher. O século XIV viu a importação de gatos da Síria para a Europa. Eles eram vistos como exóticos, pois tinham pelo marrom com listras pretas, em vez dos gatos cinza nativos. Isabela d'Este, Marquesa de Mantua, desesperada por em 1496 enviou uma carta a António Salimbeni em Veneza, solicitando que encontrasse 3 ou 4 gatos sírios para ela. 2 anos depois, ela aguardava quando outro cortesão de Mantua viu um na janela de uma casa veneziana. Inusualmente, ele usava uma coleira com sininhos, evidenciando que o animal era um mero pet e não um caçador de pragas. A proprietária, descrita pelo cortesão como a mulher mais velha que conheceu, não cedeu o gato, mesmo com a menção de Isabela e ofertas monetárias. Ele ficou igualmente desapontado quando tentou negociar com o filho da mulher. Terminou. Ele determinou que, citação, ambos eram burros. Isso evidencia o amor das pessoas pelos seus pets, mesmo com grandes incentivos financeiros. Por fim, Isabela tinha vários gatos, um chamado Martino. Na sua morte, o gato recebeu um enterro digno com um sermão à beira do túmulo. Um compatriota italiano chamado Francesco Picchiotti escreveu uma elegia sobre seu gato morto, descrevendo como ele havia perdido seu amado, que costumava dormir em seu ombro quando ele estava trabalhando em sua poesia ou em seus pés à noite. Ele também lamentou como os ratos agora andavam livremente, incomodando-o. Bocchiotti desejava que 2 novas estrelas surgissem no céu noturno representando os olhos de seu querido pet. Não estou chorando, você sim. No século X, vendedores de pássaros surgiram em Paris, com comerciantes perto de Notre-Dame, especializados na venda de pássaros para consumo e para serem animais de estimação.
Os pássaros engaiolados eram papagaios, pardais, rouxinóis e estorninhos. Em 1292, vendedores de pássaros contratavam artesãos para fabricar suas gaiolas. Algumas eram ricas, de ouro e com joias. Podemos usar o Le Ménager de Paris como referência sobre cuidado com pets na Idade Média. Dessa vez, nosso comerciante idoso de Paris orienta sua esposa a sempre reabastecer a água dos pássaros engaiolados, sugerindo: coloque lã cardada e penas no aviário para eles construírem seus ninhos. E assim vi rolas, pintacilgos e tentilhões criarem seus filhotes. Você também deve dar a eles lagartas, vermes, moscas, aranhas, gafanhotos, borboletas, folhas frescas de cânhamo umedecidas e embebidas, aranhas, lagartas e coisas do tipo, que são macias para o bico do pequeno pássaro, que é delicado. Pequenos mamíferos como esquilos e macacos eram comumente mantidos como animais de estimação na era medieval. Ambos eram muito bem-quistos entre as damas da elite e podem ser vistos em ilustrações usando coleiras e guias. Os macacos eram bastante apreciados pelos altos membros do clero, famosos por mimá-los com alimentos ricos. Parece que no final da Idade Média, cada vez mais medievais estavam mantendo animais de estimação, não apenas pelo seu valor como animal de trabalho, mas também pela sua lealdade e amizade. E parece que o tipo de animal de estimação que eles escolhiam dependia do seu status e género. Obrigado por ver o episódio sobre loucura medieval. Vou abraçar meu cachorro. Nos vemos na próxima semana para outro vídeo. Saúde!